Sejam bem-vindas e bem-vindos aqui no nosso Descomplicando Cabeleireiras. Depois você vê se tá dando certo, amor? Então, toda segunda a gente tem um encontro aqui no nosso canal, onde a gente fala sobre descomplicar mesmo o mundo, né? O nosso mundo de cabeleireiros. Eu sou a Dani Gaiota, há 20 anos eu trabalho com cabeleireira, né? Profissional. E eu procuro trazer aqui uma forma descomplicada mesmo, né? De como você ingressar nessa área de beleza, como você pode se tornar um profissional reconhecido e muito bem pago para isso. A gente sabe que hoje em dia, né, a dificuldade que o pessoal está em relação à taxa de desemprego. Então, se tornar um profissional na área é uma oportunidade para você, né? Então, eu trago aqui uma forma descomplicada mesmo de como você se tornar um profissional. Ou para você que já é um profissional e quer melhorar sua performance, quer se tornar um profissional reconhecido, quer assim, melhorar o seu atendimento. Então hoje eu vou falar sobre quais os pilares, os principais pilares para você se tornar um profissional reconhecido e muito bem pago. Então nós, como profissionais, a gente foca sempre em procurar buscar técnicas em relação a produtos, né? Em relação a coisas que facilitam o nosso trabalho, né? O nosso trabalho do dia a dia ali dentro do salão. Só que muitas vezes você acaba não focando no que é principal, que é o atendimento. Porque não adianta só você saber trabalhar, não adianta só você ter boas técnicas, ter ótimos produtos, mas você no dia a dia ali com a cliente, no dia a dia do teu salão, você não ter os principais pilares que você precisa para manter o teu salão ou para tratar esse cliente, né? Então é sobre isso que eu vou falar hoje. O conhecimento técnico, ele é fundamental para você se tornar um ótimo profissional. Porém, não é só o conhecimento técnico que você precisa para se tornar um profissional de excelência. Então, eu gosto muito de trazer aqui, principalmente quando eu ensino, né, as meninas, eu procuro treinar as meninas que entram para trabalhar comigo, a postura, os principais pilares que elas precisam ter para esse trato mesmo com o cliente. Porque hoje em dia, a cliente ela não vai lá no teu salão só buscando uma transformação no cabelo. Ela vai lá buscando uma experiência no geral. Então, como ela vai ser tratada, como ela vai sair dali não só com o cabelo, mas sim a experiência, como ela vai se sentir, né? É muito comum, às vezes, a cliente ir no salão, seja para desabafar, para contar um problema emocional. Então, nós, como profissionais, a gente acaba sendo até psicólogo, né? Na verdade. Então, às vezes, para você aprender tudo isso, você acaba tendo que fazer N cursos, né? E não cursos específicos de cabeleireiro. Você acaba tendo que fazer cursos de desenvolvimento pessoal, cursos de alta performance, coisas que às vezes o cabeleireiro não faz. A gente foca, né? Na verdade, eu também fui assim muito no início, focava mais em procurar, porque quando a gente está começando, a gente tem muita dúvida. E aí a gente procura o quê? A gente procura aprender, né? Vai atrás de técnicas, vai atrás de empresas que têm produtos ótimos, ou os melhores produtos para a gente trabalhar, e a gente quer aprender a lidar com aquilo. E a gente esquece de aprender a lidar com a pessoa, né? O que é o cliente, que é o principal, na verdade, ali dentro do nosso salão, o principal é o nosso cliente. Porque é muito comum também, às vezes, você ver ótimos profissionais que acaba não conseguindo ser reconhecido por conta disso, por faltar, às vezes, esse conhecimento em lidar com as pessoas. Então, hoje, eu quero falar sobre quais são os principais pilares, né, que a gente precisa para que a gente tenha excelência mesmo no nosso dia a dia ali de salão. Que eu vou falar, na verdade eu separei aqui os que eu considero os principais, né, baseado em todo esse tempo que eu tenho de salão, nos feedbacks de cliente mesmo, porque quando a gente está ali no dia a dia, lidando com a pessoa, né, com o público, a gente sabe mais ou menos o que a grande maioria busca, né? E hoje em dia, como eu falei, as clientes às vezes elas vão no nosso salão para desabafar, não só buscando uma transformação estética, elas buscam também um cuidado a mais, né, que a gente tem que ter com ela. Então, quais são os principais? O principal que eu vejo, assim, eu separei aqui, é a empatia. E o que é a empatia? Eu lembro até quando eu comecei, né, às vezes a gente começa muito novinho, eu lembro que quando eu comecei eu tinha 19, 20 anos, e a gente vem às vezes com uma mentalidade, às vezes de cursos que a gente faz, de tipo, eu vou fazer só tal coisa porque tal coisa não dá certo. E aí a gente acaba criando uma certa dificuldade em aceitação, às vezes quando a cliente quer uma coisa e você às vezes não concorda com aquilo, porque é alguma coisa que você talvez não gosta de fazer, ou você acha que não vai ficar legal pra ela. Então a empatia é o quê? É você às vezes não concorda, mas aceita. E muitas vezes, nós como profissionais, principalmente por a gente estar sempre buscando se especializar, a gente busca as melhores técnicas, né, pra gente poder ter mais facilidade no nosso trabalho, muitas vezes a gente vem com uma mentalidade que às vezes não encaixa com o que a cliente quer. Às vezes a cliente, como eu sempre falo, né? Às vezes você vai lá, faz um curso, paga super caro de um curso com um profissional super fera de corte, né? Que vira geralmente esses cortes eles viram, tesoura, picote, de tudo quanto é lado, faz aquele desfiado super fashion que você fala, uau, que cabelo lindo. Aí você chega no seu dia a dia ali, a cliente quer cortar só um dedinho. E se você cortar dois, ela chora. Então isso é muito comum. Então a gente precisa ter esse olhar mais empático. A gente precisa entender que no dia a dia do salão, as clientes, elas não querem aquelas grandes transformações de tipo mudar, né, o cabelo de longo a Chanel.
Não, elas querem uma transformação, mas uma transformação mais emocional, né? Elas querem se sentir melhores do que ver realmente uma transformação. E às vezes a gente como profissional se frustra, né? Porque a gente queria fazer aquele corte que a gente aprendeu no curso. E a cliente não quer, ela quer só tirar a pontinha. Ou ela quer só retocar a raiz. Ou ela, sabe, ela quer uma coisa mais simples do que aquilo que a gente gostaria que ela quiser, né? Que ela optasse. Então, o principal é isso, a gente ouvir a cliente, a gente aceitar o que a cliente quer. E quando a gente vai tratar, quando a gente vai conversar com essa cliente, descer um pouquinho o degrau. Porque às vezes a gente como profissional, eu falo muito isso porque o cabeleireiro, na verdade, eu até faço essa analogia porque a gente tem que entender isso, né? Então, por exemplo, a cliente ela não chega lá no teu salão querendo comprar um corte de cabelo, né? E o corte de cabelo tá lá numa vitrine, você pega o corte e vende para ela. Não. O que ela quer? O que ela quer? Que você faz o corte nela. Então, nós como profissionais, a gente faz o nosso produto. O produto, ele não tá lá pronto. E o fato da gente ser essa pessoa que cria o produto, a gente acaba se tornando, para ela, por exemplo, uma pessoa importante. Isso sobe um pouco, às vezes, na cabeça do profissional, né? Então, sim, se ele faz, se ele é bom, ele acaba o quê? Ele acaba se sentindo, às vezes, um profissional super requisitado. E, às vezes, quando a cliente chega ali, a cliente quer uma coisa muito simples, ele se sente meio, ai, nossa, eu vou cortar só a pontinha. E isso é um pouco complicado, por quê? A gente tem que pensar que nós estamos ali para fazer com que a cliente saia satisfeita. Independente se ela quer cortar a pontinha ou se ela quer fazer uma mudança radical. Então, é importante que o profissional tenha esse olhar. Porque existe uma grande diferença em você se tornar apenas um profissional que corta o cabelo, que faz uma coloração, que faz uma mecha, ou aquele profissional que tem uma empresa, né? Que tem uma empresa que funcione, que dê lucro, que gere transformação na vida das pessoas. Então, o que a pessoa vai buscar ali são transformações. Então, ela precisa ser bem tratada, ela precisa ser respeitada naquela opinião que ela quer. Independente se a pessoa é mais simples ou é uma pessoa mais de um nível social maior, você tem que tratar as pessoas iguais, né? Então, é importante isso. Outro ponto que eu gosto muito de falar é sobre a ética. E por que a ética é muito, muito importante dentro da nossa profissão? Porque às vezes é muito comum, isso assim, acontece isso todo dia praticamente. Eu vou dar um exemplo. Muitas vezes o cliente vai lá no teu salão e ele quer fazer, por exemplo, eu quero descolorir o meu cabelo. E você fez lá uma avaliação no cabelo da pessoa e o cabelo não está apto para receber aquela descoloração. Você sugere que ela precisa tratar para depois sim ela poder fazer. Mas ela quer na hora, e acontece muito, sabe? Principalmente mulheres, né? Nós mulheres, a gente sabe que a gente é assim. A gente quer aquilo naquele dia, naquela hora. E se você não consegue atender ela, ela vai acabar indo em outro lugar. Só que às vezes ela vai nesse outro lugar e o que acontece? Não dá certo, né? Ou às vezes a pessoa fez, não seguiu exatamente o que deveria e acabou dando algum BO. E por ela, às vezes, confiar, às vezes ela já é uma cliente sua, ela confia em você e ela volta lá. E, gente, acontece muito isso, porque como eu já tenho 20 anos ali, eu vejo muito acontecendo isso, tá? O profissional, às vezes, acaba falando, tá vendo? Bem feito, você foi lá na fulana e ela estragou o seu cabelo. Então, assim, isso é muito chato. Independente se a pessoa foi em outro lugar, independente se a pessoa, né? Porque, assim, primeiro, que a pessoa já tá chateada, já tá triste porque ela acabou indo em outro lugar e ela reconheceu que naquele outro lugar não foi legal e ela voltou ali pra você. Então, primeiro que ela confia tanto em você que mesmo ela indo lá, feita essa cagada no outro lugar, ela voltou em você. Daí ela já tá chateada porque não deu certo. Ela chega ali, você já vai de frente, né, de encontro e fala uma coisa dessa, você acaba deixando a pessoa pior. Você acaba sendo um profissional indelicado. Né? E a gente sabe que quando a gente lida com pessoas, a gente tem que pensar que a gente está lidando, principalmente mulheres, né, que tem aquele cuidado com o cabelo, e a gente sabe o impacto que tem isso, né, que tem o cabelo na vida de uma mulher. Então, é muito chato você agir dessa forma. Ou falar mal de um profissional. É muito comum também, infelizmente, né, às vezes acontece do profissional ter ciúmes, né? Sei lá, não querer comentar sobre o outro e acaba falando alguma coisa. Esses dias mesmo, acho que foi no Face até eu tava vendo, porque às vezes eu sigo alguns grupos de cabeleireiro, e tinha eu não lembro, mas era alguma coisa assim, a pessoa comentou que a cabeleireira, se ela descobrisse que alguma cliente ia em alguma outra, era tipo como se fossem cabeleireiras da mesma cidade. Ela xingava, ela ligava lá na outra cabeleireira, ela xingava porque tinha atendido o cliente dela. E às vezes a cliente queria mesmo, né, ir nessa outra porque queria conhecer. Eu sempre falo que não é porque a cliente às vezes ela não vai na outra porque você é ruim. Às vezes ela vai porque ela quer conhecer. Às vezes ela quer ver ter uma experiência diferente num outro lugar. A gente às vezes gosta de ir em vários lugares para conhecer, mas isso não significa que ela nunca mais vai voltar em você. Ela pode ir, às vezes, fazer um corte num lugar, vindo você fazer uma coloração e vice-versa. Então é importante que a gente tenha essa abertura, que a gente tenha essa mentalidade aberta e não ficar com essa coisa de, meu Deus, eu não posso nem comentar o nome do outro profissional aqui. Né? E se garantir, na verdade. Porque o que mantém um cliente no teu salão não é só o fato de você ser a melhor de todas. É todo esse contexto. Como você trata a cliente, como ela se sente dentro do teu salão, como que você é como pessoa também, né? Porque além da gente ser um profissional, a gente é um ser humano. E muitas vezes a gente acaba por ser uma cliente que vem às vezes toda semana, a cada 15 dias ou todo mês, você cria um vínculo com essa pessoa
E tem muitos profissionais que às vezes acabam confundindo amizade com profissional, acaba envolvendo, né, acaba falando coisas que não deve, ou às vezes perguntando coisas que não deve. Então, a cliente, quando ela vai no teu salão, não é só pelo serviço, e sim por toda a experiência que ela vai ter ali no ambiente. Então, você não precisa ficar com medo de perder a cliente, porque ela foi conhecer, às vezes, um outro lugar. Mantenha-se, né, no seu profissionalismo, na sua dedicação, que com certeza esse cliente vai voltar, né? Então, isso é muito importante. O outro ponto que eu gosto muito de falar é sobre a dedicação, né? Como que você se dedica à sua cliente, ao seu trabalho. É importante porque, às vezes eu sempre falo, né? Quando vai alguém, alguma menina que eu vou contratar, assim, eu falo que a primeira pergunta é o principal, assim, sabe? A gente tem que ter, você ama realmente essa profissão? Né? Porque a gente sabe que as pessoas estão às vezes desempregadas, estão sem trabalhos, então elas veem nessa profissão uma oportunidade de ganhar um dinheiro, né? Porque fala assim, eu não preciso de muito investimento, é só uma cadeira, uma tesoura e eu já posso começar a ganhar. Sim, e se você, eu corto um cabelo, não tenho custo quase nenhum e acabo tendo um retorno, tá? Mas você realmente gosta, né? Você realmente ama isso? Por quê? Você entrar nisso só pelo dinheiro é uma coisa que não vai ter durabilidade, né? Quando a gente foca nisso, quando a gente entra em algo só pelo dinheiro que ela vai te trazer, você acaba não tendo uma dedicação como deveria ter. Por quê? Aparentemente, quando você ouve as pessoas falarem, ou quando você vê, né, eu vejo o cabeleireiro que, nossa, ganha super bem. Mas você não imagina como que é, às vezes, você ter que deixar a tua família, você ter que se dedicar ali o dia inteiro. É que nem eu falo, muitas vezes você não tem horário nem pra almoçar, você às vezes não consegue nem arrumar o teu cabelo para poder se dedicar atendendo os clientes. Então, você tem que se doar ali. Então, é importante que você ame isso, que você faça por amor e não só por interesse, né? Então, a dedicação que você vai, né, a forma como você vai se dedicar ao seu trabalho tem a ver muito com isso, né? Qual é o sentimento que você vai entrar? Porque quando você entra nessa profissão só pelo dinheiro, só porque você não tem outra coisa para fazer, dificilmente você vai se manter nessa profissão. Dificilmente você vai conseguir realmente, porque é algo, é gostoso, é bacana, é muito gratificante pra gente, né? Você vê que através daquilo que você está fazendo, você transforma, às vezes, uma emoção da pessoa ali, né? A pessoa está desanimada, triste, e você acaba transformando o dia dela. Mas é algo que realmente você precisa gostar, né? Eu sempre falo que eu lembro que eu tinha uma amiga, na época, quando eu estava fazendo o curso, que ela optou por seguir na área de podologia, porque ela falou, Dani, eu não consigo, sabe, ficar o dia inteiro arrumando pessoa, deixando as mulheradas tudo bonita, e chega no final do dia, eu me olho no espelho e tô me sentindo horrorosa. Então, assim, ela acabou não conseguindo por conta dessa razão. Então, assim, é algo que você precisa realmente gostar e se dedicar. Outra coisa que é importante, né, que eu sempre coloco como os pilares principais, é o conhecimento. E, de fato, você precisa ter conhecimento na área. Então, às vezes, o que acontece? Você faz lá o curso de cabeleireiro e já se sente apta a trabalhar. E a gente tem que entender que, quando você lida com o cabelo, né, de mulher, a gente sabe o impacto que é o cabelo na vida de uma mulher. Você que trabalha na área, você sabe que, para a mulher, o cabelo é algo muito importante. Então, assim, você tem que realmente ter conhecimento daquilo que você está fazendo. Você não precisa ter todo o conhecimento do mundo. Você não precisa dominar todas as técnicas, né? Então, eu sempre trago aqui, porque eu gosto muito de falar para quem está começando, ou para quem quer começar nessa área. Porque quando, às vezes, a gente fala tudo isso, as pessoas ficam com medo, né? Não precisa ter medo. Mas é importante que aquilo que você vá fazer, né? Então, vamos supor, eu vou começar só cortando e fazendo coloração básica. É importante que você tenha o conhecimento disso. No corte, você não tem o conhecimento para fazer todos os tipos de corte, mas você tem que ter o conhecimento básico, para você pelo menos fazer o básico, por quê? A grande maioria das clientes, elas querem o básico. Depois você, como profissional, você cria ali uma carteira de cliente, que você atrai, né? Você atrai as clientes que são... eu sempre falo, né? A gente acaba atraindo pessoas que são ao mesmo perfil. Então, você vai criar um estilo de cliente que vai acostumar com o teu jeito. E à medida que você vai ganhando mais conhecimento, vai se sentindo mais seguro em fazer, você vai oferecendo para sua cliente algo novo e algo diferente. Então, eu lembro sempre que quando eu comecei, né, há 20 anos atrás, hoje já é comum, porque hoje a gente não pode fumar em ambiente fechado. Mas na época, quando eu comecei, isso não existia. Sobre o fumar em lugar fechado. E assim, nada contra, né, quem fuma, mas dentro de um salão, principalmente porque na época o meu salão ele era muito fechado. E se a pessoa fumasse ali dentro, o salão todo ficava cheirando cigarro. E às vezes, a pessoa que está ali dentro fumando acaba deixando o cabelo, né? E o cabelo da gente, ele absorve muito o cheiro. Então eu não gostava, então eu tinha um aviso que era proibido fumar ali dentro. Se a pessoa quisesse, eu tinha muita cliente que fumava, mas elas iam lá fora para fumar. E eu lembro que uma das clientes, ela virou para mim e falou, você vai perder muita cliente, porque as pessoas que fumam, elas não vão querer vir. E aí aquilo, eu refleti, sabe? Eu falei, claro, eu não vou conseguir atrair todas as clientes possíveis. Não, a gente atrai as clientes que elas acostumam com o seu perfil. Cada pessoa tem um perfil. Então, por exemplo, eu criei uma regra ali. Eu ia atrair pessoas que que aceitariam aquelas regras. Então, cada salão, ele vai atrair um tipo de público. Você não vai conseguir agradar todo mundo. Você vai agradar um número X, né? Um perfil de pessoas. E aquele perfil de pessoa,
ele vai acostumar com o teu jeito. Então, por exemplo, se você tem uma limitação ali, você não é aquele profissional, que nem se você se comparar, às vezes, aos profissionais ali das redes sociais, você vai falar, ai meu Deus, eu nunca vou conseguir ser esse profissional que faz esses cabelos maravilhosos, isso, aquilo. Você vai atrair pessoas baseado naquilo que você é naquele momento. E à medida que você for se aperfeiçoando, que você for melhorando, que você for agregando conhecimento ao teu trabalho e melhorando o teu serviço, o teu trabalho, você vai oferecendo para suas clientes. Você vai atraindo novas clientes. Então é dessa forma que você começa. Se você for esperar se tornar um expert, uma pessoa, né, a melhor de todas, você nunca vai começar. E todos que estão ali hoje, que são grandes profissionais, eles começaram lá atrás, assim, um passo de cada vez. Então é importante o conhecimento. Eu sempre falo aqui, se você for cortar um cabelo reto, você tem que ter segurança naquele cabelo reto que você for cortar. Se você for fazer um desfiado, trabalhar com navalha, você tem que ter segurança na navalha. Então, é importante que você tenha um conhecimento para aquilo que você vai oferecer para o seu cliente. E como que você vai ter esse conhecimento? Fazendo. Então, no início a gente treina em pessoas que a gente tem ali, amigas, parente, e depois você vai começar no dia a dia com o cliente. Só que, eu sempre falo, né, que às vezes a pessoa fala assim, ela se foca tanto em buscar o conhecimento, em se tornar uma expert, só que ela não se preocupa nesses primeiros pilares que eu falei, sobre a empatia, sobre a ética, sobre a dedicação, sobre a educação, como você trata essa cliente, como que você cuida dela ali dentro. Eu lembro sempre que quando eu comecei a fazer o curso, né, a minha professora, ela sempre falava sobre isso, ela falava assim, olha, às vezes você não é um profissional excelente, né? Você vai fazer, por exemplo, eu lembro que na época era sobre permanente, até que ela estava falando, porque na época era bem comum, hoje já não é mais comum a gente fazer permanente. E ela até citou um exemplo de um profissional na época que ela conhecia, que tinha feito o permanente na cliente, não tinha dado certo, tinha dado problema, enfim. Só que o profissional, né, o cabeleireiro, ele era tão gentil, ele era tão educado, ele era tão assim, ele tratava tão bem a cliente, que a cliente olhou para ele e falou, olha, tudo bem, eu não ligo, né? Tipo, tudo bem de não ter dado certo. Então ela citava isso como um exemplo, que às vezes você faz um serviço que não ficou excelente, né? Que a cliente não era bem aquilo que ela gostaria, mas você foi tão gentil, você tratou ela tão bem, que ela relevou, sabe? Ela falou, não, eu vou te dar mais uma chance. Então é importante isso, é importante todo esse cuidado que você tem com o cliente, é importante você olhar o cliente com um olhar de dedicação mesmo, né? Não querendo só fazer e ganhar o dinheiro dele. Mas sim, em acolher esse cliente, sabe? Então eu percebo assim que, eu lembro, ali, né, dentro do salão mesmo, eu tenho clientes que já fazem muito tempo que vão, a gente se torna uma família, né? A gente se torna, assim, pessoas que realmente, elas vão ali porque, não só porque elas gostam do teu trabalho, mas porque elas gostam de você. Porque cada dia tem uma novidade, né? Cada dia surge um profissional novo, cada dia surge uma técnica nova. E se você não cuida de todo esses pilares que eu falei, se você não cuida de tudo isso, você vai ficando um profissional que não cria raiz, sabe? E o que é criar raiz? Criar raiz é você criar uma empresa mesmo, é você criar ali um lugar onde você trabalha, onde você pode ter colaboradores que vão, às vezes, depender daquilo, né? Então, assim, é importante que você tenha. Ou você vai ter colaboradores ali que vão seguir o teu exemplo. Porque você, como uma profissional, você vai ser um exemplo não só para os seus clientes, mas para os seus colaboradores também. Então, é importante que você tenha ética, que você tenha empatia, que você tenha dedicação com os teus clientes, que você tenha conhecimento. Ou seja, é como eu sempre falo, você não precisa ter todo o conhecimento, mas você precisa ter um conhecimento naquilo que você está oferecendo. E quando você for falar com o seu cliente, você tenha confiança e segurança naquilo que você está falando ou fazendo. Então, é importante isso. E o último ponto que eu falo muito, sabe, que para nós profissionais isso faz uma grande diferença, é o pilar da organização. E por que a organização ela é importante? Ela é importante porque se você não for um profissional organizado que eu digo, é em relação a tudo, tá? É em relação à tua vida pessoal, é em relação à tua profissão, é em relação ao teu salão, é em relação ao que você faz lá dentro. É importante que você seja organizada, que você se organize. Por quê? É muito comum, às vezes, a gente ver profissionais que trabalham em casa mesmo, né? Então, a pessoa tem lá a casa, aí ela pega lá um espaço e transforma ali no salão. Ai, deixa eu pegar uma aguinha. Então, assim, se você não for uma pessoa organizada, você vai você mistura tudo. Então, é importante que você tenha uma organização, que você tenha uma visão. Que você vai ali atender uma cliente, que você vai ali receber uma pessoa. E pensar sempre, eu sempre procuro falar e trazer assim, que você sempre tem que pensar um pouco à frente, né? Então você não pensa só no hoje, um pouco à frente. Então, por exemplo, você começou ali na tua casa, tem ali teu espacinho, mas pense sempre que você pode evoluir, você pode aumentar, e pense sempre no profissional, em tentar criar um ambiente onde se torne um profissional. Não precisa ser um negócio cheio de muita coisa, mas que seja simples, né? Mas que tenha uma característica ali profissional. Então, separar o horário que você vai iniciar a trabalhar, qual vai ser a pausa que você vai ter pro almoço, se você às vezes tem ali, que nem eu vejo hoje, né? Que eu tenho filho e eu levo ele no meu trabalho. Então, eu tenho os momentos que eu tenho a pausa para cuidar dele, para fazer o almoço, para dar uma janta, para isso, aquilo. Para não ficar tudo muito misturado, sabe? Então, é importante que você se organize.
para que você não misture as coisas. Porque a cliente, às vezes, ela vai ali fazer o cabelo dela e ela quer chegar ali, quer fazer o cabelo dela e ponto. Ela não quer, por exemplo, ficar esperando você ir lá fazer o arroz, por exemplo, né? Então é importante que você tenha uma organização de agenda. Então o que eu vejo muito, eu lembro muito que logo no início eu entrei para trabalhar num lugar e eu falava, meu Deus, né? A pessoa não tinha essa organização com a agenda. Então, por exemplo, ela marcava ali várias clientes e aí chegava a primeira cliente, ela ia lá cortar o cabelo e ela ficava conversando horas com aquela cliente. Sabe, assuntos às vezes que era não tão necessário naquele momento. Por quê? Porque tinha uma outra cliente para ser atendida. Então, o que você tem que levar em conta? Se você tem lá, sei lá, 3 clientes, uma marcada em seguida da outra, óbvio, você vai dar atenção para essa cliente, você vai tratar essa cliente bem, mas você não vai ficar ali falando assuntos, às vezes, que não seria tão relevante, gastando muito tempo, sendo que tem uma outra cliente te esperando. Você vai tentar ser um pouco mais prática, né? Ter uma coisa mais rápido ali, porque fica chato. Então, por exemplo, você vai ficar alongando um assunto, né, com aquela cliente ali, sendo que tem uma outra que já está ali esperando há um tempo, e aí a outra vai ficar pensando, poxa, né, eu tô aqui esperando, tenho às vezes compromisso, ela fica ali falando da abobrinha que queimou no almoço, sabe assim? Então você tem que ter esse olhar profissional, né, esse olhar de empreendedor também, né? Então nós, cabeleireiros, principalmente nós mulheres, que às vezes a gente acaba entrando nessa profissão, às vezes como uma forma de ajudar a família financeiramente, ou porque às vezes a gente tem filhos e não consegue trabalhar às vezes fora, às vezes a gente acaba fazendo alguma coisa relacionada a isso mesmo, né, a cabelo, ou a manicure, ou a depilação, enfim, dentro de casa, porque é uma forma de você ganhar um dinheiro, e você acaba não tendo esse olhar de empreendedor. Você às vezes acaba tendo esse olhar só de simplesmente fazer ali, mas você tem que tomar cuidado, tem que tomar esses cuidados. Pode até ser que você fale, mas eu não quero crescer, eu quero ficar aqui mesmo, tudo bem. Só que o que você tem que entender é que às vezes o cliente que chega até você, ele quer ter uma experiência de profissional ali. Ele quer sentir que ele foi atendido por uma pessoa que tem essa mentalidade de profissional. Você não precisa, crescer, porque assim, quando você tem tudo organizado, quando você tem uma visão de empreendedor, você acaba crescendo, você acaba vendo que... Porque quando você atende bem, quando você tem toda essa logística, todo esse atendimento, você vai acabar atraindo mais clientes. Você vai chegar uma hora que você não vai dar conta. Aí você vai ter que contratar pessoas para te ajudar, e isso é uma forma de você ir crescendo. Mas você pode falar para mim, não, eu não quero ficar só eu, atendendo minhas clientes ali, beleza. Aí o que você vai fazer? À medida que você vai crescendo, que você vai oferecendo um atendimento de qualidade, você pode ir aumentando o teu preço, aumenta o valor do teu ticket. É uma forma de você agregar valor. Agora, você não precisa levar as coisas como se, né, nas coxas ali. É importante que você tenha essa organização, que você pense sobre isso. Porque para você, às vezes, é uma forma de você ganhar um dinheirinho. Mas para a cliente que você está atendendo, ela está indo ali fazer um serviço, né, buscando um serviço que ela espera que um profissional a faça. Então, é importante que você tenha essa visão, tenha essa consciência, né? E eu sempre falo que a organização, ela facilita a nossa vida como profissional. Por quê? Quando você não tem uma organização, você acaba ficando meio doida, né? E é muito chato para nós profissionais quando você tem um feedback negativo de uma cliente. Então, por exemplo, é muito comum, às vezes, os profissionais atrasarem muito no horário. Então, é o que eu mais vejo, né? Clientes que vejo, eu tenho muitas clientes que vão no salão, e uma das coisas que elas gostam muito é porque eu atendo muito rápido, e eu raramente atraso, assim, eu falo que a minha margem de atraso, ela é muito pequena. Isso foi algo que, desde o início, eu sempre foquei muito em preservar isso, sabe? Então, um diferencial meu no salão é isso, eu não atraso. A margem de atraso é mínima. Por quê? Isso é uma experiência ruim, sabe? Que nem hoje mesmo eu fui na dermatologista e eu fiquei lá esperando 1h30, sabe? Então eu falo, poxa, tudo bem, né? Que a gente fala, né? Médico geralmente já tem meio que essa coisa de, médico atrasa mesmo. Mas, poxa, por que médico atrasa mesmo? Por que ela não me marcou um pouco mais tarde, sabe? Porque a gente tem uma vida acontecendo aqui fora também, sabe? Então eu falei, poxa, eu poderia ter chegado um pouco mais tarde. Eu poderia ter feito outras coisas em casa antes de ir. A Sônia está perguntando se você tem algum curso. No momento não, Sônia. Eu estou aqui mais passando um conhecimento. O motivo dessa live, eu trago o meu canal, que é o Descomplicando Cabeleireiras. Eu expliquei um pouquinho no início, mas como você entrou agora, eu vou voltar um pouquinho. Eu trago sempre assuntos aqui voltado para o descomplicar mesmo a nossa vida como cabeleireira profissional. Porque eu vejo como, às vezes, tem muita coisa, né, que às vezes acaba ficando pesado. Eu gosto muito de falar com profissionais que estão começando, ou que querem ampliar, ou que querem... Não, imagina. Então, eu gosto de trazer uma forma descomplicada mesmo, sabe? Porque às vezes você vai fazer um curso e eles passam tanta coisa e às vezes você fala, meu Deus, é impossível fazer isso. E não, a gente sabe que no dia a dia do dia a dia do salão é muito mais simples do que parece, sabe? Eu falo sempre assim que eu também amo o meu trabalho. Eu falo que trabalhar com cabelo é algo que... com cabelo não, a gente trabalha com pessoas, né? Com mulheres principalmente, porque a gente transforma vidas ali, né? E é exatamente isso, sabe? Então, a gente trabalha com pessoas. A gente não trabalha só com cabelo. Na verdade, o cliente ele entra no nosso salão buscando uma transformação não só
visual, mas uma transformação no geral. Então eu gosto, esse assunto, né, o assunto dessa live é exatamente isso. Eu vou depois deixar ela aqui, eu vou dar uma editada e vou manter ela aqui para depois você assistir desde o início. Tem muita coisa bacana que eu falei, espero que agregue, né, na vida de vocês. Então eu trago uma forma simples e descomplicar mesmo o nosso dia a dia do salão de beleza. E trago coisas que facilitam, porque na verdade a gente lida com pessoas, né, pessoas, mulheres. Mulheres a gente sabe que são, nós mulheres, né, eu sei que nós como mulheres, a gente é um bicho meio complicado, sabe? Então quando a gente aprende a lidar com a mulher em si, a gente descomplica muito a nossa vida como profissional da beleza. Né? E eu gosto muito de incentivar as pessoas que estão começando, sabe? De motivar as pessoas que estão começando. Você não mexe muito no Instagram? Eu também, olha, quando comecei não sabia nada, mas é como eu falo, né? Eu falei, um dos pilares aqui é o conhecimento. Então a gente sabe que hoje o conhecimento ele é fundamental. E a gente sabe que as redes sociais, para alavancar o nosso trabalho, ele é fundamental. Então é importante que você não sabe mexer muito no Instagram, mas busque. Hoje em dia tem muita gente falando sobre como você entrar no Instagram. A antiga, quanto tempo, Sônia? Eu também sou uma das antigas, porque eu já sou cabeleireira há 20 anos. Tá certo, se reinventando mesmo. Eu acho que cada dia a gente tem que se reinventar, né? Buscando conhecimentos, buscando informações, buscando coisas que a gente pode agregar no nosso dia a dia, né? Hoje em dia existe muita coisa para facilitar a nossa vida como cabeleireira. E 20 anos, estamos juntos então. Eu também tenho 20 anos de profissão. Eu falo que quando eu comecei, fazia-se muito permanente, né? Tava iniciando as escovas progressivas, que hoje é o auge, né? Dos salões progressivas. Tava iniciando essa coisa de progressiva. E 20 anos eu falo que, olha, 20 anos já é um filho criado, né? Profissionalmente 15, bacana, que legal. Bem-vindas ao canal aqui Descomplicando Cabeleireiro, espero que você goste. Esse canal também ele é recente, tá? Eu resisti muito para estar vindo também aqui compartilhar com vocês. Isso, alisamento com tioglutamato. Antes falava-se muito, né? Hoje, às vezes, o pessoal acaba não querendo muito por ter medo, às vezes, de trabalhar com tioglutamato, né? Mas a gente sabe que o tioglutamato precisa, sim, ter o conhecimento, né? Mas ele é um ótimo produto pra gente estar fazendo. Eu tenho um canal no YouTube, tô começando a postar lá também, chama Descomplicando Cabeleireiras também. Entra lá, eu tô postando muita coisa bacana, muita coisa legal. Toda quinta-feira a gente tem um mão na massa, né? Então eu sempre coloco vídeos lá fazendo alguma coisa, mostrando como é uma forma simples, né? Uma forma prática e descomplicada mesmo da gente estar trabalhando, tá? Espero que você goste e mande dúvidas, o que eu procurar estar respondendo, eu vou estar sempre respondendo. De segunda-feira, isso, vai sim, procura e dá uma força pra gente também, né? O meu objetivo aqui é realmente agregar na vida das profissionais cabeleireiras, trazer pessoas que às vezes querem entrar nessa profissão, mostrar que é uma profissão maravilhosa, né? Que a gente transforma vidas aqui, né? A nossa profissão, ela transforma vidas. Isso. Alisamento é algo que está, assim, em alta, né? Muita gente gosta do alisamento. A gente tem também aquelas pessoas que gostam do natural. Agora está vindo uma leva, né, de pessoas, de clientes que querem manter a naturalidade. Isso é algo que está em crescimento, né? Então é bacana também que você entenda sobre isso, a naturalidade, como manter o natural, né? Hoje em dia as mulheres querem muito isso. Se sentirem bem. Como as mulheres falam, né? Eu quero meu cabelo, como se eu tivesse acordado, né? Então, é até complicado você falar, meu Deus, como assim? Porque elas trazem uma foto pra gente do que elas querem, mas elas acham que aquilo vai ficar quando elas acordarem. E aí nós, como profissionais, a gente precisa educar elas, de que, você precisa ter um cuidado básico também, né? Eu não tenho filha mulher, sabe? Meu filho é menino, mas eu sempre falo para as minhas clientes que têm filhas mulheres, é importante que você eduque a sua filha a ter um cuidado com o cabelo. Porque às vezes a mulher, ela acha que o que ela vê ali nas redes sociais são pessoas que acabaram de acordar, e não é. Elas precisaram cuidar do cabelo. Se você acorda e não faz nada, o seu cabelo não vai ficar tão legal. Ainda mais hoje que as pessoas colocam muita química no cabelo, né? Isso acaba tirando um pouco a vitalidade do fio. Então é importante a gente educar as clientes que elas precisam cuidar. Às vezes a cliente senta lá na cadeira e fala, eu não quero, eu não gosto nem de pentear meu cabelo. Você fala, mas por que você não gosta? Você sabe que teve uma vez, eu tinha uma cliente que ela, eu não gosto do meu cabelo, eu odeio, detesto meu cabelo, porque ele é assim, ele é assado. E eu comecei a conversar com ele e falei, mas por que você não gosta do seu cabelo? É importante que você goste dele, porque, poxa, é o seu cabelo, né? Então, assim, eu fui educando ela para que ela tivesse uma olhar diferente pro cabelo dela. Porque muitas vezes a cliente, ela não gosta, não é que ela não gosta do cabelo, é que talvez o cabelo não é daquele jeito que ela gostaria que fosse. Mas aí nós, como profissionais, nós, como as cuidadoras do cabelo dela, a gente tem que orientar elas, tem que ensinar ela como cuidar do cabelo em casa. 2 cacheadas, que bacana. Então, com certeza, elas devem saber cuidar do cabelo, né? Eu vejo lá no salão que, geralmente, as meninas que têm cabelos cacheados, elas sabem cuidar do cabelo. Por quê? Porque o cabelo cacheado, ele realmente dá mais trabalho. E a criança, quando ela já começa desde pequena a cuidar do cabelo, primeiro, ela vai conseguir ela mesma, né? Porque às vezes o cabelo cacheado da gente ficar penteando dói, né? A pessoa sente sensibilidade. Então é importante que essas meninas saibam cuidar. Então eu percebo que geralmente quando as clientes têm filhas cacheadas, elas acabam cuidando mais do cabelo. E talvez porque o cacheado também lhe dê um pouco mais de trabalho, um pouco mais de dedicação.
Mas a gente tem que educar nossas clientes a cuidar do cabelo. É importante que as clientes ensinem as filhas a cuidar do cabelo, que elas tenham essa consciência. Por quê? Se você for fazer uma pesquisa com as suas clientes, 99% vai falar que o cabelo é algo muito importante para elas. Então, se aquilo é importante para elas, elas têm que cuidar, né? Tem que cuidar do que é importante. Não pode só depender do cabeleireiro. Então, eu lá no meu salão, desde sempre, sabe? As clientes que me conhecem, elas sabem disso. Eu sempre ensino elas a cuidar. Então, eu sempre dou uma dica de como escovar, de como fazer, às vezes, um cacheadinho, de como fazer uma hidratação. Eu sempre ensino, porque eu sempre falo isso pra elas. Eu fico muito feliz mesmo delas gostarem do resultado, né? Que elas vão lá fazer um corte, fazer uma escova, fazer uma coloração, elas saem de lá radiante. Mas eu quero também que elas se sintam bem durante o tempo que elas ficarem na casa dela. Não adianta nada eu transformar o cabelo dela ali, ela sair dali super feliz e quando ela chega em casa, tipo, depois que ela lavou, ela fica desanimada, triste, chateada com o cabelo. Então eu sempre educo as minhas clientes a cuidar. Ensino como lavar o cabelo, ensino como pentear, ensino como hidratar, ensino como escovar o cabelo, dou dicas do que elas fazem, né, do que fazer para o cabelo ficar bonito. Eu sempre passo isso para as minhas clientes e elas acabam conseguindo. Óbvio que elas falam, não é como se fosse você, né, Dani? Aí eu falo, ainda bem. Porque imagine se elas fizessem e ficasse igual, né? A gente se dedica há tanto tempo fazendo só isso, eu até brinco com elas, eu falo, ainda bem que não foi igual o meu. Porque a gente só faz isso, tem que ficar diferente. Mas nós temos que entender que a cliente, a gente tem que cuidar dela, não só ali dentro quando ela chega, mas também durante o tempo que ela fica na casa dela. É importante que quando ela tá ali fora, depois que passou ali uma semana, 15 dias, né, do cabelo, que ela também sinta o cabelo bonito, que ela também se sinta feliz de ver o cabelo. Então tem que cuidar, fazer um corte, né, que nem hoje eu fiz até um post ali, onde eu falo sobre os 3 fundamentos, né, que você precisa ter para indicar uma cor de cabelo para sua cliente ou até mesmo um corte. O que você tem que levar em consideração? Então, quando você vai sugerir uma cor, sugerir um corte, você tem que levar em consideração a cor da pele, a cor dos olhos, o biotipo dessa pessoa, né, o estilo dessa pessoa. Então, eu lembro bem que teve uma vez, inclusive se ela estivesse aqui assistindo, ela iria confirmar. É uma cliente que ela tem um cabelão comprido, né, bem longo, preto, liso, natural. E ela sempre gosta, olha, já faz mais de 10 anos que eu corto o cabelo dela, ela sempre gosta de um cabelo longo, todo cheio de camada, sabe, que fica aquele cabelo esvoaçante? Então, assim, ela é uma cliente, tem uma personalidade forte, ela não é uma pessoa delicada, sabe, que chega... Não, ela é uma pessoa que chega, no lugar que ela chega, ela chegou, sabe, chega chegando. E o cabelo faz parte, ela é grande, né, tem um mulherão, sabe, mulherão. E ela teve um dia, faz acho que o quê, umas 3 vezes antes, ela mora até fora do país, e toda vez que ela vem pro Brasil, ela vem cortar o cabelo comigo. Acho que foi na terceira vez, ela já veio 2, então foi 3 vezes antes dela cortar, né? Acho que faz quase que uns 3, 4 meses, um pouquinho mais. Ela chegou lá, ela acho que estava querendo fazer alguma coisa diferente, que não consegue escovar como eu, graças a Deus, viu, Maria? Eu também sempre falo isso, ainda bem, porque se você escovasse igual eu ia chorar, porque a gente se dedica só a isso, né? E só Deus sabe. É que depois eu volto falando da minha cliente, eu vou só dar abre aspas aqui. Às vezes a gente vê, agora eu nem assisto muito TV, nem sei como que tá as propagandas de shampoo. Às vezes tem lá shampoo Dove, né? Ai, aquele cabelo, você passa o shampoo, o cabelo fica maravilhoso liso. Mal sabe o trabalho que dá pra gente deixar aquele cabelo liso, né? E daí vem falar que o shampoozinho vai deixar. Eu até brinco. Então, e essa cliente, ela queria cortar curto o cabelo. Daí ela virou pra mim e falou, ai, Dani, eu quero cortar meu cabelo curto. Aí eu falei, ai meu Deus, pensei, né? Vamos lá, né? Curto. Aí eu comecei a fazer umas perguntas pra ela. Eu falei, mas você tem certeza? Realmente é isso que você quer? Aí eu expliquei, falei isso pra ela. Eu falei, olha, porque o cabelo, ele é algo importante pra você. Por conta do seu biotipo, por conta do seu estilo. Você já imaginou você de cabelo curto? Daí ela começou a refletir. E, na verdade, ela tava querendo mudar. Né? Ela tava passando por alguns problemas emocionais ali que ela precisava mudar. E ela achou na cabeça dela que o mudar era o curto. Mas, na verdade, ela depois que eu abri a mente dela e mostrei pra ela que como o estilo dela era o cabelo, ela falou, é verdade, eu não quero cortar curto. Aí eu fiz um corte diferente, a gente diminuiu um pouquinho, mudei a franja, fiz uma franja mais curta, ficou maravilhoso. Ela saiu dali radiante, até me ligou que tinha indicado para uma outra cliente, enfim. E ela viu que ela não queria cortar curto, ela queria fazer uma mudança, mas não radical de cortar curto. Então, assim, às vezes, você avaliando, analisando a cliente, você vai perceber que o que ela quer não é exatamente aquilo. Ela quer mudar, ela quer se transformar, e você vai sugerir algo que combine com ela. Porque senão, você vai, às vezes, piorar a situação dela. Ela vai achar que aquilo foi bom, mas na hora que ela chegar em casa, se olhar no espelho, passar naquele momento, porque às vezes a gente tem aquele momento de, eu quero fazer isso hoje. Passa aquele momento e ela se arrepende. Então nós, como profissionais, temos que ter todo esse cuidado de avaliar a cliente no geral. Então a pessoa quer mudar de cor, mas veja se realmente aquela cor vai dar certo pro cabelo dela, ela vai conseguir manter aquela cor. Às vezes você sugere uma coisa pra ela que ela vai ter que ter manutenção mensal, e ela é uma cliente que não gosta de vir todo mês. Então eu sempre prefiro que a cliente saia feliz, que ela saia satisfeita, do que só ganhar o dinheiro dela e aí depois ela fica chateada, triste e aborrecida com o que você fez. Então é importante todo esse contexto, né? A gente cuidar da cliente, a gente cuidar e se preocupar com o bem-estar dela. Que na verdade, essa cliente, ela pode trazer outras clientes baseado naquilo que você falou pra ela. Porque muitas vezes
ela quer uma coisa, mas como ela não entende, ela não sabe, ela não conhece, ela acha que é aquilo. E quando você mostra pra ela o que realmente vai ficar legal, o que realmente vai combinar, além dela ver que realmente a tua opinião era melhor, que a tua sugestão era melhor, ela vai te olhar com uma outra forma, né, de um outro ângulo. Ela fala, poxa, olha, ela realmente sabe o que está falando. Então é importante que a gente tenha esse cuidado com a nossa cliente. Porque, na verdade, a gente está ali transformando a pessoa. Você pode tanto que elevar essa pessoa e deixar ela com a autoestima lá em cima, ou você pode diminuir e deixar acabar com a vida da pessoa. Eu lembro que isso não é incomum não, tá? É muito comum. Mas tem casos que a gente lembra mais, né? Eu tenho uma cliente que uma vez ela foi cortar o cabelo em São Paulo, acho que era. Porque lá em São Paulo a gente tem que tomar muito cuidado, né? Não sei, tem alguém ali de São Paulo? Gente, eu falo muito isso porque São Paulo é uma cidade muito grande, é uma cidade onde surgem muitas clientes. Então, dependendo do lugar que você vai, às vezes a pessoa não tem toda essa preocupação. Então, eu tenho várias clientes que moram lá e que falam, Dani, pelo amor de Deus, eu cortei meu cabelo lá, a pessoa cortou demais. E, inclusive, tem esse caso que ela foi cortar lá, não sei aonde, porque ela é muito grande, ela não me falou o lugar. E ela queria tirar, tipo, sei lá, 2 dedos, a pessoa cortou no ombro. E ela literalmente saiu correndo atrás do cabeleireiro. Eu falei, meu Deus, né? E ela é meio forte, sabe? Eu falei, meu Deus, ela pegava, acho que ela batia na pessoa. E ela ficou muito traumatizada. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Mesmo que você, às vezes, trabalha num lugar onde chega muita gente, toma esse cuidado, porque a gente tá lidando com vidas, com pessoas, né? E além da gente estar ali recebendo, né, o dinheiro dessa pessoa, a gente vai impactar a vida dela de alguma forma. Então, a gente não pode focar só no dinheiro, só no financeiro. E eu vejo, assim, que quanto mais você se dedica, quanto mais você entrega valor para o teu cliente, o retorno, ele vem. Ele vem um retorno financeiro, ele vem um retorno de reconhecimento, porque para nós profissionais é muito bom quando a gente é reconhecida, quando alguém liga e fala, nossa, olha a minha cabeleireira, entende? Então é importante isso. Gente, eu tô aqui há 1 hora falando, acho que deu uma travada. Travou aí, amor? Não. Ah, voltou. Travou? Voltou. Eu tô há 1 hora falando aqui com vocês, passa super rápido, né? Espero que vocês tenham gostado. O nosso canal ele está crescendo a cada dia e vai crescer muito mais. Vocês vão ainda ouvir falar muito do Descomplicando Cabeleireiras. Eu sempre vou trazer temas aqui para facilitar a nossa vida, trazer o dia a dia mesmo, tanto técnicas, né, profissional, como essa. Eu gosto muito de falar sobre isso porque eu acredito muito que quando a gente se torna um profissional melhor, um profissional com todos esses pontos que eu falei, sabe, alguns, né, que eu falei sobre a empatia, sobre a ética, sobre a dedicação, sobre o conhecimento, sobre a organização. O fazer é fácil, sabe? O mais difícil é você lidar realmente com a pessoa. Ai, que bacana, que bom, Maria. Fico feliz que vocês gostaram e eu espero realmente que o que eu falei tenha agregado na vida de vocês. Eu vou sempre trazer coisas aqui para acrescentar e quero que vocês também mandem sugestões. Aqui é um canal aberto para a gente trocar nossas experiências, né, como profissional. E eu vou estar sempre aqui trazendo coisas atualizadas. Gosto muito dessa área mesmo de motivação, sabe? Porque eu percebo que a gente está passando por um momento difícil mesmo. E outra, nós como profissionais, a gente recebe muita gente ali dentro que muitas vezes vão ali para desabafar, para falar sobre problemas de família. E nós mesmo como profissionais, às vezes a gente não tem alguém para a gente estar conversando, alguém para a gente estar desabafando, conversando. Então, a gente também precisa desse momento entre nós profissionais sobre isso, né? E é importante que nós, como profissionais, a gente esteja bem para atender as nossas clientes. Porque não adianta nada você estar ali mal. Só que nós somos seres humanos, às vezes a gente tem momentos, a gente passa por situações que às vezes a gente tem que manter uma postura ali bem, pra gente não estar passando aquilo para cliente. Às vezes é difícil isso. Então eu gosto muito de falar um pouco sobre isso também. Como nós, como profissionais, se sentir bem ali, segura, conseguir lidar com as nossas emoções, lidar com tudo que a gente está vivendo para poder estar ótima, né? E bem para receber as nossas clientes. Então eu espero realmente que vocês tenham gostado. Fico muito feliz de estar aqui. E toda segunda, tá? Toda segunda eu vou estar aqui falando sobre um tema. Sempre eu vou trazer um tema relacionado a isso. Procuro sempre falar algo sobre mais teórico, né? A prática eu deixo para pôr lá no YouTube. Então toda quinta-feira tem um vídeo novo no YouTube, tá bom? Beijão, fico feliz de vocês estarem participando.